continuando as mobilizações, em relação ao complexo do ombro, a gente viu na teoria, da parte teórica do curso, que os movimentos do ombro dependem da articulação, lógico, obviamente glenomeral, externo-clavicular e escápulo-torácica. Agora a gente vai dar uma olhadinha na como avaliar, né, essa articulação externo-clavicular e como mobilizá-la. A articulação externo-clavicular, o principal movimento que ela vai interferir no ombro é o movimento de flexão de ombro. Toda vez que a pessoa realizar uma flexão de ombro, que eu vou fazer uma flexão até 180, uma flexão passiva, a clavícula, ela faz um movimento de rotação para cima e quando volta desse movimento, ela volta para a posição rodando para baixo. Então é muito importante que essa articulação esteja livre para que o movimento do ombro não sofra nenhuma restrição, né, ou dor por conta da falta de mobilidade dessa articulação aqui. Então, como é que eu posso avaliar? Inicialmente, como eu sei que ela roda durante o movimento de flexão de ombro, nós podemos palpar aqui, terço médio, achando a incisura jugular aqui. Logo depois, essa primeira proeminência óssea, né, que a gente consegue perceber arredondada aqui, é a articulação externo-clavicular. É a articulação externo-clavicular. Então, a principal coisa é primeiro a gente saber identificar a estrutura óssea. Então, identificou a articulação, a gente pode apoiar aqui esses dois dedos aqui em formato de pinça, em forma de pinça sobre essa articulação. Para perceber essa mobilidade, juntamente com a palpação, nós vamos realizar uma flexão passiva até 180 graus e perceber a clavícula rodando para cima e depois voltando, rodando para baixo. Qual o meu parâmetro de normalidade, né? Se a mobilidade está preservada ou não? O outro lado do meu paciente. Então agora eu faço de um lado, percebo o movimento, eu não vou ver, eu vou sentir, porque quando a gente fala de artrocinemática, ela não tem como a gente ver, só mesmo perceber, né, a sensação do movimento. E eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, realizar uma flexão de ombro até 180 graus, voltar e perceber a mobilidade da clavícula, né? Então, caso esteja com uma restrição de mobilidade, e também é como a gente falou, na lei do côncavo e convexo, lá você avaliou o seu paciente e ele apresenta dor para flexão de ombro, principalmente nos últimos graus de flexão. Então já acende uma luz vermelha na nossa cabeça lá, que pode ser que esta articulação externo-clavicular esteja também comprometida. Então a gente pode, na flexão de ombro, tanto avaliar a glenomeral para ver se o movimento de deslizamento posterior está ocorrendo, e também não podemos esquecer da externo-clavicular nesse movimento, que é muito importante. A outra maneira de perceber a mobilidade da articulação externo-clavicular é realizando o movimento acessório, né, os deslizamentos. Então eu vou usar essa pegada aqui, né, vou colocar um dedo sobre o outro para que possa me ajudar na questão da força, né? E um dos dedos vai ficar apoiado, né, sobre a clavícula, na parte inferior aqui desse terço proximal da clavícula, na articulação externo-clavicular, e o outro vai dar um apoio aqui para que a gente possa realizar o movimento de deslizamento aqui, no sentido caudal, né, cranial, desculpa, no sentido cranial, lembrando que a clavícula tem esse formato meio em diagonal, então a mobilização é nesse sentido, deslizamento nesse sentido. Então, vou fazer a pegada sem ficar com muito dedos em cima do paciente para não machucar, que às vezes a gente faz muita força e acaba gerando desconforto nessa região. É só um apoio leve, né? E com isso a gente vai realizar um movimento aqui superior, empurrando a clavícula no sentido caudal, cranial, empurrando a clavícula no sentido cranial, e perceber a mobilidade de um lado, e depois, lógico, eu preciso trocar de lado e faço a mesma coisa do outro lado para comparar sempre. Sempre, antes de usar uma técnica, a gente tem que saber se essa técnica é necessária, para que a gente não perca tempo, nem nosso, nem do paciente, né? Então, vamos lá, avaliou com aquela primeira forma que eu mostrei aqui da flexão de ombro, percebeu a diferença na mobilidade, vem aqui,
e faz a mobilidade aqui artrocinemática, o movimento acessório, compara com o outro lado e aí a gente decide se é necessário ou não realizar essa manobra no teu paciente. Uma outra forma de pegada aqui nessa mobilização também, que tem gente que prefere, mas às vezes é desconfortável para o paciente, né? A gente pode fazer essa pegada em pinça aqui no terço médio da clavícula e fazer o mesmo deslizamento nos dois sentidos aqui e perceber a mobilidade de um lado e de outro. Mas essa pegada, essa primeira pegada que nós fizemos, ela costuma ser mais confortável para o paciente, né? Porque o contato é só com a polpa dos dedos aqui sobre a articulação. Mas podemos também, como eu falei, se não for desconfortável e se para o terapeuta for mais fácil, a gente tem que sempre buscar a forma de fazer a técnica que a gente consiga executar da melhor maneira possível, né? Então, tanto faz se você optar por fazer assim ou se optar por fazer assim. Vai depender o quê? Da sua habilidade para a técnica e do desconforto que o paciente apresentar. A gente precisa adaptar e achar uma forma que ele não sinta desconforto, porque nenhuma mobilização pode ter desconforto. Uma vez que avaliamos e vimos a necessidade de realizar essa mobilização, a mobilização, da mesma forma que nós usamos as pegadas para avaliar, a gente vai usar a pegada para mobilizar, né? Mantém aqui, posso manter na barreira do movimento, manter ou ficar fazendo movimentos oscilatórios. E depois, quanto tempo eu vou mobilizar? Depois você vai mobilizar um tempo e vai comparar com o outro lado para ver se o movimento melhorou, se a mobilidade melhorou. Então não tem um tempo específico. Você faz um tempo e testa. Então a mobilização é com a mesma pegada ou com essa que a gente realizou a avaliação da articulação externo-clavicular.